Estamos recebendo no estúdio do MT Econômico aqui César Miranda, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Mato Grosso. Eu costumo falar a supersecretaria, né? Nosso Ministério da Economia aqui no estado, onde passa todas as questões importantes referentes ao desenvolvimento econômico, tanto na parte industrial, questão de crédito, projetos estratégicos, né, César? Sim. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Vamos falar um pouco sobre essa perspectiva dos próximos 4 anos, né? A gente sabe que nos últimos 4, digamos assim, dividindo em 2 períodos, o governo fez bastante ações, tiveram várias iniciativas aí, até por conta do investimento da receita corrente líquida, né, que chegou a 16%, certo? Anteriormente, isso aí vinha na casa de 2%, aí, um investimento possível que era para fazer em obras, investimento nos serviços públicos, né? No entanto, recentemente aconteceu algo aí referente ao ICMS, né, que é esse probleminha que está sendo até julgado lá pelo STF, em relação ao teto de cobrança de alguns serviços, como combustível, energia. Como é que o senhor vê essa possível queda na arrecadação do Estado com essas medidas que ainda estão em julgamento, né? Acha que pode prejudicar o desenvolvimento aí para os próximos 4 anos, caso a gente realmente tenha esse teto aí de cobrança do ICMS, que vai limitar um pouco a arrecadação? Olha, prazer estar aqui, né? As análises que se acompanham aí dos analistas mundiais é que o mundo vai entrar numa recessão, né? A conta do Covid, do pós-Covid, vai começar a chegar, né? Nós temos uma guerra aí que tem trazido uma série de turbulências no mercado internacional, a Europa passando por dificuldades muito grandes, principalmente na questão da energia, né, e na questão da segurança alimentar. Mas Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, desde o dia que tomou posse em 2019, fez o que tinha que ser feito. Precisava fazer, fez com muita competência, tá? Tanto que está aí reeleito com quase 70% dos votos. Um estado que estava extremamente quebrado, não o estado de Mato Grosso, o governo do estado, né? E o Mauro conseguiu, com o apoio da Assembleia, da classe produtora, conversando, dialogando com os segmentos, reverter essa situação, desburocratizou o estado, está investindo 15%, 16% da receita corrente líquida. O estado hoje é nota A do Tesouro Nacional, tem uma condição financeira que vai nos permitir, mesmo se houver uma queda ou um menor crescimento da nossa arrecadação, manter os investimentos em curso. O governador costuma dizer, ele só lança a obra quando ele está com o dinheiro em caixa, ele tem uma responsabilidade muito grande de só fazer compromisso que ele possa cumprir. Então, quanto a isso, nós estamos, vamos dizer assim, atentos, a equipe econômica do governo está muito atenta, o Mauro sempre se reúne com todos os secretários e, de forma transparente, pondera todas as análises que estão sendo feitas, todos também acompanham dentro das suas áreas, e a gente sabe que a gente pode enfrentar alguns momentos, por causa da conjuntura nacional e mundial, mais difícil. Mas com tudo isso, eu tenho certeza que Mato Grosso vai continuar cumprindo com o seu compromisso, que é dar segurança alimentar ao mundo. Mato Grosso hoje produz, de cada 5 pratos de comida, produz 1. Isso no mundo, né? No mundo, né? E nós vamos continuar fazendo isso, produzindo com sustentabilidade, melhorando a nossa produtividade, investindo na industrialização das nossas commodities. Nós temos um programa de incentivos fiscais que é o mais atraente do Brasil, sem burocracia, com segurança jurídica, com isonomia. Então, até falando um pouquinho, né, essa questão das ações que a SEDEC tem feito. E se você me permite, só um detalhe. Uhum. Esse movimento que foi feito no Congresso Nacional, que está aí realmente sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado do Mato Grosso já tinha aberto mão de 1 bilhão e 200 milhões da arrecadação dos combustíveis e da telefonia, a partir de 1º de janeiro de 2022, do ano que nós estamos finalizando.
Então, quer dizer, era um governo que já vinha numa condição de equilíbrio econômico e fiscal que permitiu começar a devolver também na forma de impostos para a população mato-grossense uma parte da arrecadação que estava prevista. E a estimativa de perda de arrecadação, além desse 1 bilhão que já tinha sido perdido, qual que seria? Olha, as análises falam em torno de 3. 3, né? Para o ano corrente agora, 2023. Sim. Mas eu não saberia te dar esse número ao certo, porque a Secretaria de Fazenda está sempre fazendo esse acompanhamento, aí depende também, óbvio, da atividade econômica. Se você tem um crescimento como nós estamos assistindo em Mato Grosso, um crescimento da economia, você tem um consumo maior de combustíveis, de telefonia, e aquela perca que você não tinha provisionado, ela aumenta, com certeza. Então, inclusive, até tocando nesse assunto, a arrecadação passa muito pelo consumo interno e pela produção, né? O que a SEDEC tem feito pelos empresários que estão atuando no Estado, em relação às ações, incentivos, quais são essas ações da pasta do senhor? Olha, nós temos trabalhado muito buscando recuperar o tempo perdido durante a pandemia, que paralisou uma série de atividades, principalmente investimentos. Quer dizer, durante a pandemia, o empresário que tinha uma perspectiva de buscar um investimento em Mato Grosso, ele parou porque ele precisava sobreviver, em primeiro lugar, manter a empresa dele de pé, né? O Brasil teve uma modelagem muito interessante, feita pelo governo federal, onde se investiu para que se mantivessem os empregos, para que a gente tentasse minimizar esse problema econômico que veio junto com a pandemia, além do problema de saúde, veio também o problema econômico. Quer dizer, você equilibrar isso daí é uma coisa muito complicada. Quer dizer, o que é mais importante? Salvar o emprego ou vida? Quer dizer, então, foram políticas que foram sendo construídas durante a pandemia, tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais e municipais, e agora nós estamos tentando recuperar o tempo perdido. Nós temos muitas coisas acontecendo em Mato Grosso. Como eu disse, os incentivos fiscais são muito atraentes, a segurança jurídica é muito atraente. Mato Grosso, cada dia mais, dá demonstrações ao Brasil e ao mundo que tem um governo que faz melhor e diferente. Eu citaria como exemplo um governo do Estado que fez uma proposta aos órgãos, Tribunal de Contas da União e Agência Nacional de Transporte, de assumir uma concessão privada que não funcionou. E foi elogiado pela iniciativa, pelo modelo de negócio que foi construído, e o governo do Estado vai fazer os investimentos que estão sendo esperados para salvar vidas e melhorar a nossa logística aqui na BR-163. Inclusive, uma atitude louvável do Mauro, né, por conta... já existiam alguns analistas falando de que em torno de 2 a 3 anos ia dar um colapso no agronegócio, na questão de escoamento, né? Caso nada fosse feito, se fosse aquele processo de relicitação. Se fosse um processo de relicitação, pode colocar aí 3, 4, 5 anos. Exato. E as vidas que são perdidas aqui diariamente. Todo dia você abre os sites, assiste na imprensa, acidentes, morrem gente, o custo do frete, quer dizer... E aí vem o governo Mauro Mendes e coloca na mesa de negociação, junto aos órgãos de controle federais, um projeto de inovador, certo? Que nunca tinha acontecido no Brasil, como é o caso da nossa Ferronorte aí, que hoje está em Rondonópolis, e graças ao governador, o apoio da Assembleia, mudou a Constituição, e vai ser construída a primeira ferrovia estadual do Brasil. Inclusive recebeu autorização da NTT, né? Também, mas aí são mais 2 trechos, né? Entre Sinop e Trivelato, se não me falha a memória, e Primavera e Ribeirão Cascalheira, eu acho que é isso. Né? Quer dizer, então, por que isso? Porque tem um governo que demonstra que está investindo, que está devolvendo para a população investimentos na segurança, na saúde, em incentivos fiscais, na educação. Está finalizando agora esse primeiro mandato dele, 2.500 quilômetros de asfalto, no segundo estão previstos mais 3 ou 4 mil. Então, o Estado investe, o Estado demonstra seriedade, o Estado facilita a vida do empreendedor urbano, rural, principalmente do pequeno, através de várias políticas. E aí nós temos políticas aí, como a do Fundo Garantidor, que está sendo executada pela Secretaria de Desenvolvimento, foi construída
em cima de uma ideia do governador Mauro Mendes, que via uma dificuldade do pequeno, tanto do empreendedor rural quanto do urbano, que tinha um bom cadastro para fazer um empréstimo, para melhorar ou para abrir um negócio, mas não tinha garantia real. Inclusive, então, isso era o que travava, né? O que travava. Se ele é pequeno, aí vem o governo, cria um fundo, uhum, deposita 100 milhões de reais. Com esses 100 milhões de reais, pelas regras do Banco Central, nós podemos avalizar até 1 bilhão de reais que vão ser disponibilizados pelos bancos credenciados. Hoje são 6, né? Cicobi, Sicredi, Credisul, Unicred, a L5 e a própria Agência de Desenvolvimento do Estado. E outros que tiverem interesse podem vir se credenciar. Certo? O processo de credenciamento é muito simples. E já está ativo? Já está ativo, está operando. Nós tínhamos um problema no sistema para interligar esses agentes financeiros ao Desenvolve MT, que vai fazer a administração do fundo. Isso também já foi solucionado, os primeiros empréstimos já estão acontecendo. É aquela história. É fácil quando você vai atrás de uma coisa que deu certo e copia e adapta, né? Diferente daquilo que é feito em Mato Grosso no governo do Mauro Mendes. Ele tem as ideias, ele quer vencer os obstáculos, como ele sempre diz, se a gente continuar fazendo o mesmo, do mesmo jeito, nós não vamos sair do lugar. A gente tem que fazer diferente, tem que fazer da forma que faça dar certo. E está aí o fundo de aval, que foi uma coisa inovadora, não tem nenhum similar no Brasil, e por isso demorou um pouco de tempo até você montar esse arcabouço jurídico, financeiro, de uma forma que chegasse a um juro subsidiado para o pequeno e que pudesse realmente destravar a economia. Eu tenho dito, meus amigos, minhas amigas, que vai ser, já é, a maior democratização de recursos da história do Brasil. Você colocar na mão do pequeno, do homem, da mulher, do jovem, tanto rural quanto urbano, a possibilidade de financiar por empréstimo de até 300 mil reais, 1 bilhão de reais, com garantia do governo do estado. Isso é inédito. Mato Grosso na vanguarda, como sempre, resolvendo os problemas de logística, de infraestrutura, de ambiente de negócio, enfim. É uma gama de políticas que estão transformando o Mato Grosso cada vez mais e possibilitando que todos tenham oportunidade de crescer. Agora o senhor falou da pandemia, né, dificuldade que os empresários enfrentaram e de uma possível crise também que está aí à beira da porta em 2023. Alguns países já estão amargando essa crise, Estados Unidos, Europa, guerra na Rússia aí, e as sanções econômicas internacionais. O empresário, principalmente o industrial, ele procura reduzir custo, né, para melhorar sua margem, manter competitividade. Uma das formas de redução de custo é a questão da geração da energia. E me parece que Mato Grosso também tem feito aí um investimento no gás, né? A gente até publicou uma matéria esses dias sobre uma indústria local que reduziu em torno de 40% o seu custo de energia por conta do gás. Fala um pouquinho dessa matriz energética, de um modo geral, como que está o projeto ali no Distrito Industrial de Cuiabá e se tem perspectivas de também alcançar outros municípios de Mato Grosso. Com certeza. É uma matriz energética limpa, infinitamente mais barata, é um projeto que estava aí há anos mancando em Mato Grosso. Logo que o governador entrou, junto com a equipe da Intergás, eu participei, o secretário Galo, na época, na Fazenda, Mauro Carvalho, que estava na Casa Civil, fizemos várias reuniões à Bolívia, e pela primeira vez na história, nós tivemos um contrato firme de gás. Os contratos anteriores, quando existiam, eram contratos interruptíveis. O que era isso? Eles forneciam para os compradores deles que tinham um contrato firme. Sobrando gás, eles mandavam gás para Mato Grosso. E com isso fica muito difícil você construir qualquer tipo de política e dar credibilidade ao empresário que vai mudar a forma de energia da indústria dele, de que ele vai ter o gás esse mês e amanhã não tem. Então, em cima desse contrato de gás, que agora a partir de 1º de janeiro ele aumenta, se não me falha a memória, 2.000 metros cúbicos de gás, quer dizer, eu acho que ele hoje é 3.000, vai para 5.000, eu acredito que é isso, é muita coisa para a gente gravar, né? Mas ele tem um aumento substancial.
o governador determinou que nós fizéssemos o projeto, foi feito o projeto, a licitação, e a obra já está em andamento. São 28 quilômetros do nosso Citygate, que fica ao lado do Distrito Industrial de Cuiabá, até o distrito, onde vai fornecer gás para todas as empresas que tiverem interesse. A área comercial da MTG já está visitando o distrito, está conversando com os empresários, que obviamente eles precisam fazer a conversão, né? E aquilo que era um sonho passou a ser uma realidade. Paralelamente a isso, existem várias tecnologias hoje, não só do biogás, mas do biometano. O metano é o gás que nós trazemos da Bolívia. Então já existem tecnologias, nós já estamos sendo procurados por grandes empresas, principalmente que trabalham com proteína animal, que gera muito material orgânico, para transformar isso em biometano, e aí a MT Gás faria os dutos de distribuição para as empresas vizinhas. Quer dizer, ganha o Estado com a prestação de serviço, ganha aquele empresário que produz a matéria orgânica que está desperdiçando dentro da indústria dele, e ganha não só esse empresário que vai ser beneficiado com o próprio gás, mas como os demais, se tiver um duto para levar, e vai poder ter uma matriz energética mais limpa e mais barata. Então, existem projetos já ativos, estamos trabalhando junto com o Senai, da Federação das Indústrias, que tem tecnologia, para construir esses projetos. Acredito muito fortemente que nos próximos 4 anos nós vamos ter uma revolução nessa área também. E geograficamente, essa distribuição começa focada ali no Distrito Industrial de Cuiabá, né? E aí teria ramificações para outros municípios? Não. A ideia não é você fazer um duto daqui a Sorriso, por exemplo. Né? Isso é um investimento caríssimo. Mas dentro de Sorriso você tem geração de gás, de matéria orgânica, que com a tecnologia que existe hoje você transforma em biometano, certo? Com a diferença, com a garantia do fornecimento e custo em real, certo? E aí a MT Gás, que é a empresa de distribuição, ela que tem a única que pode fazer essa distribuição, ela faria os dutos nessa faixa aí de 15 quilômetros, 20 quilômetros, e você teria os distritos industriais do interior de Mato Grosso atendidos com gás gerado, produzido de matéria orgânica do próprio distrito. Diferente do Distrito Industrial de Cuiabá, que nós tem um duto privado que vem da Bolívia até o Citygate, até a termoelétrica da empresa AMBA, que fica ao lado do distrito, fica ao lado do Citygate da MT Gás, nós pagamos para eles transportarem o gás que nós temos contrato com a Bolívia, e aí sim, dali nós vamos distribuir para o Distrito Industrial. Certo? Mas fazer um gás daqui para o Nortão, isso é inviável economicamente. Mas com essa solução do biometano... E o gás comprimido, sim, e o gás comprimido que você transporta através de caminhão, você tem uma análise de custo que até 200 quilômetros ele é viável economicamente. Acima disso, ele passa a ser inviável economicamente. Por isso esses polos, né, de biometano, de geração distribuída aí. Né? O importante é o seguinte, a tecnologia hoje existe. O que a gente precisa é utilizar essa tecnologia para dar a garantia ao empresário que vai mudar a forma de energia da sua empresa, da sua indústria, de que ele vai ter o fornecimento do gás. Certo. E aí, para encerrar, uma última pergunta em relação à gestão presidencial como um todo, né? Lula e Bolsonaro, né? A gente vê ataques. Durante as eleições foram muitos ataques, primeiro turno, segundo turno também intensificou esses ataques um contra o outro. A gente vê pouca proposta, né, de ambos. Embora os planos de governo, a gente estava estudando, são enormes, mas ninguém fala dos planos de governo e atacam um ao outro. O senhor, pessoalmente, acredita que se, caso o Lula ganhe as eleições, inclusive a gente, na publicação desse vídeo, talvez já tenha saído o resultado, né, que a gente vai publicar no início da semana que vem, o senhor acredita que se o Lula assumir o Brasil, realmente viraremos uma Venezuela? Esse é um ponto. E o senhor acredita que se Bolsonaro vencer, mesmo assim não será possível eximir de uma crise econômica? Como é que o senhor vê essa análise macro aí do país, na economia? Os números mostram que o governo brasileiro
durante a pandemia, nos últimos 4 anos, errando e acertando, como todos os governos do mundo, porque a pandemia foi uma coisa cheia de uma novidade, uma bomba que caiu na vida de todo mundo, acertou. A economia brasileira está aí, deflação, gasolina baixando, quer dizer, os indicadores macroeconômicos do Brasil... Desemprego reduzindo. Hoje são muito melhores do que os dos países da Europa, dos Estados Unidos, etc. A China, não saberia te dizer que eles atrasaram para soltar os números, parece que soltou essa semana. Uhum. Nós vivemos o que foi o governo do PT e nós vivemos o que foi o governo Bolsonaro. Uhum. Né? E essa eleição, além das questões econômicas, estão sendo colocados em práticas valores que cada um de nós tem que avaliar. Né? Sobre como criar seu filho, a importância que você dá para sua família, a importância que você dá para valores religiosos, né? Então, eu particularmente, eu vou votar no presidente Bolsonaro, né? Porque, entre outras coisas, o Bolsonaro fez o brasileiro ter orgulho de ser brasileiro novamente. Ele trouxe para nós um valor que se chama patriotismo. Pensar em, primeiro, o que o meu país precisa, para depois pensar no que eu preciso. Se com Lula vai virar uma Venezuela, eu não acredito, porque o Brasil é muito grande territorialmente. E muito rico, né, com potencial. Muito rico, né? É uma situação diferente. Mas eu acho que algumas políticas que, durante os governos do PT, elas foram sendo construídas de uma forma velada, agora, depois de todo esse debate amplo aí, que a gente viu tudo pela televisão, ela vai ser feita de forma mais declarada, né? E eu, particularmente, não é questão de ser de direita ou de esquerda. A gente tem que acreditar, a gente tem que pensar se a gente quer preservar os valores com os quais nós fomos criados, que o núcleo familiar é muito importante, religião é muito importante, Deus é um só, seja qual for a religião. Eu acho que todas... E o Brasil é um país laico, né? Quer dizer, qualquer religião... Eu sou católico, apostólico romano, mas respeito todas as religiões, porque, no fundo, Deus é um só. Existe, com certeza, esse ser supremo que determina e está acima de nós, cuidando, nos ensinando, nos protegendo, nos expondo, para que a gente aprenda um pouco mais. E eu acho que cada um faz as opções na sua vida pessoal que quiser, seja em relação a profissão, sexo, forma de construir família, mas que respeite a dos outros. E eu, particularmente, sou muito tradicional nisso, prezo pela minha família, prezo pelos meus valores religiosos. E mesmo que muitas vezes o nosso presidente se expresse de uma forma pela qual ele é criticado, ele é verdadeiro. Certo. Você pode até não concordar, muitas vezes, com as coisas que Jair Messias Bolsonaro fala, mas ele fala a mesma coisa há 40 anos e ele fala o que ele sente, o que ele pensa. E, sim, o governo de esquerda, o governo do PT, ficou aí 8 mais 4 da Dilma, 12 mais 2 da Dilma, é isso? Quase 15, né? Quase 15 anos. Não sou eu para julgar o que é certo ou o que é errado. Quem julgou foi a justiça, está aí, os dados estão aí, joga no Google, vê o que foi, os números absurdos que fizeram com as estatais, o que fizeram dentro do Congresso Nacional, enfim, né? Bom, enquanto há essa briga, essa disputa, né, lá em cima, a gente vive um outro Brasil aqui em Mato Grosso, né? Ainda bem, César,
porque toda essa gestão, todo esse desenvolvimento regional aqui é fruto do esforço aí do que o governo tem feito, todos os secretários, inclusive o senhor, né, que tem uma secretaria importante. E vamos torcer para que vença o melhor e que nosso país continue com essa riqueza, né, e esse desenvolvimento aí para a população, não só mato-grossense, mas de todo o Brasil. Muito obrigado pela entrevista aqui no MT Econômico. Se quiser deixar alguma consideração final, fica à vontade. Eu que agradeço esse conceituado órgão de imprensa, é uma equipe muito competente, estamos sempre à disposição, e é muito bom a gente ter um espaço para poder falar pelo menos um pouco de tudo aquilo que está acontecendo em Mato Grosso, que eu costumo brincar que é o estado solução do Brasil, é o estado modelo, exemplo de produção com sustentabilidade e agora com industrialização, e que, se Deus quiser, e nenhum governo outro atrapalhar, vai continuar sendo orgulho do Brasil, orgulho do mundo, garantindo a segurança alimentar de todos os cidadãos. Ok, muito obrigado.